Boa tarde a todos. Então, a gente vai apresentar o trabalho sobre o coeficiente de difusão da acetona no ar, que foi feito por mim, Stephanie, mas a Maitê, a Letícia e a Eduarda. E eu já peço desculpa aqui pela minha voz, né? É o que temos para hoje, gente. Então, a acetona é quimicamente dita como a propanona. Ela é um composto bastante comum, utilizado bastante para remoção de esmalte. Possui odor característico, é incolor, inflamável e solúvel em água. A transferência de massa, que é a nossa disciplina, né? Ela é um processo de transporte na qual a diferença de concentrações de uma espécie química em um determinado meio provoca uma migração dessas espécies. Uma maneira bastante utilizada na análise dessa transferência de massa é através, então, da determinação do coeficiente de difusão. Através dele, é determinada a velocidade em que uma espécie difunde no meio em que se encontra. A célula de Arnold é o dispositivo que é usado para o experimento de determinação do coeficiente de difusão. Então, nesse trabalho vai ser feita a determinação desse coeficiente de difusão do sistema acetona-ar a uma temperatura de 25 graus através de uma célula de Arnold caseira. Para os materiais, a gente teve 2 tubos de PVC, um de aproximadamente 30 centímetros e outro de aproximadamente 15 centímetros, um joelho de PVC de 90 graus, 3 pedaços de feltro, 3 elásticos de dinheiro, faca, tesoura, fita durex, papel milimetrado, secador de cabelo, termômetro, tubo de ensaio, madeira de sustentação para o cano, madeira de sustentação para o termômetro, madeira de sustentação para o tubo de ensaio, suporte de madeira, sílica gel em saquinho e acetona. Bom, essa é a nossa célula de Arnold, construída dentro de casa. Aqui dentro tem esta sílica, aqui, os feltros, a borrachinha, o secador de cabelo. Aqui fiz uma gambiarra para ter o suporte. Tem um suporte de madeira aqui pro cano. Esse cano aqui é 15 centímetros. Esse aqui é um joelho de 90 graus. E esse aqui é um cano de 30 centímetros. Aqui temos o termômetro com um suporte. E aqui temos o nosso papel milimetrado com o tubo de ensaio, com esse suporte aqui, de madeira também. Aqui dentro tem acetona. E aqui também tem um secador reserva, caso esse aqui não aguentasse. A medição daqui foi feita de 15 em 15 minutos por 90 minutos, porque o secador parou de funcionar. Então, ele não aguentou ficar mais continuamente e por isso foi esse tempo total. Na montagem do equipamento, primeiramente foi feito um furo com uma faca em um dos lados do tubo para o encaixe do tubo de ensaio e do termômetro, deixando o termômetro numa distância de 3 centímetros do tubo de ensaio e também ficando bem no meio do cano PVC, como mostrado na figura 1. Em uma das extremidades desse tubo foi encaixado o joelho e na outra o outro tubo. O outro tubo foi fechado nas extremidades com feltro e adicionado sílica, para controle da umidade do ar, que pode observar na figura 2, após encaixar no restante. O suporte e as sustentações serviram para suportar o aparelho. O secador foi acoplado embaixo do equipamento para vazão do ar, como mostra na figura 3. E na figura 4, demonstra o aparelho como um todo. Inicialmente, adicionou-se no tubo de ensaio uma quantidade volumétrica que atingisse 8 centímetros de altura. Em seguida, o tubo foi ao equipamento. Após ligar o secador, verificou-se com o auxílio de uma régua a variação de altura do solvente em intervalos de 15 minutos, completando um total de tempo de 90 minutos, o tempo que o secador aguentou ficar ligado em tempo corrido. Então, como resultados e discussões, primeiramente a variação da altura do solvente
em função do tempo, que foi de 0 a 90 minutos, e vocês podem observar que a altura foi diminuindo. Aí aqui a gente só gerou um gráfico para mostrar isso, da altura versus o tempo. E com isso foi possível o cálculo do coeficiente de difusão. Os dados utilizados para a realização dos cálculos foram a massa específica, a massa molar, a pressão do vapor, a pressão atmosférica, a constante dos gases, as alturas e a variação do tempo. Então, primeiramente, a gente partiu da equação da continuidade para o fluxo molar, e a gente considerou que a difusão ela acontece em regime permanente e que o fluxo é unidimensional e que não existe reação química. Assim, a equação ela se reduz. E a partir então da equação do fluxo molar e considerando que o ar estaria estagnado, ou seja, NB igual a zero, a gente encontra uma nova equação. Sendo a pressão e a temperatura constante, a concentração ela também vai ser constante. Ali a gente consegue determinar o C. Integrando, obtém-se a equação número 1. E conhecendo já a equação número 2, quando a gente iguala as duas, a gente consegue obter o DAB. Outra consideração foi que a solução era ideal, e assim a gente conseguiu encontrar o C, e a gente também supôs o equilíbrio dinâmico entre as fases. E aí a gente encontrou uma fração, e a gente também sabia já que a fração molar da acetona no ar era zero. Assim, conhecendo todas as informações necessárias, nós conseguimos calcular o DAB. E ele resultou em 0,0222 centímetros quadrados por segundo. Percebe-se que esse valor que a gente encontrou, ele está distante do valor descrito na literatura, que nós encontramos de 0,1111 centímetros quadrados por segundo. Mas a gente sabe que a diferença do resultado pode ter sido dada por erros de leitura e também pelas condições do ambiente, tendo em vista que todos os cálculos foram feitos considerando um filme estagnado, porém o ambiente ele apresentava a convecção forçada do ar. Então, concluindo, através desse trabalho pode-se ver na prática o conteúdo aprendido em aula, o que nos auxilia no entendimento e na fixação do conteúdo. Esse experimento, por ele ter sido realizado em casa e com equipamentos caseiros, foi feito de uma forma bem simples, por isso que apresentou umas diferenças no resultado, entretanto mostrou-se eficiente na determinação do coeficiente de difusão do sistema acetona-ar. Essas foram algumas referências utilizadas no trabalho, e era isso.